Mais um vídeo novo aí pra você, meus parceiros. Esquece de seguir nas três contas do meu parceiro aí. A conta oficial dele que é Victorando Fute. A conta reserva dele que é Victorando Fute 2.0. E a outra conta dele que é Indiano Fute. Também esqueci de nomear duas contas do YouTube. A minha oficial que é José Fernando Fielofs, ponto oficial 10. E a minha conta reserva que é José Fernando Edits, ponto reserva 11. E só lembrando, está chegando mais vídeo novo aí para vocês nesta sexta-feira que vem. Se Deus quiser, vou botar mais vídeos para vocês, viu, meus parceiros? Fica ligado aí. E é isso, meus parceiros. Vamos ver aqui, ó. Guevara, como um georgiano desprezado se tornou uma máquina letal no PSG. E é isso, meus parceiros. Fica aí e vá pro esquece. Tamo junto. E tá, não tem jeito. Tem que respeitar. É o que vara que esteja. Fica e vá. Como esse menino georgiano pobre e desprezado que teve sua família ameaçada foi obrigado a fugir do país sob ameaça severa simplesmente por estar vestindo a camisa do rival. Foi humilhado aos 15 anos de idade, onde zombavam de sua magreza e diziam que ele era ruim. Cresceu em um país onde é praticamente impossível se tornar jogador de futebol. Deu a volta por cima e se tornou uma máquina letal. Primeiro georgiano da história a marcar em uma final de Champions League. Atualmente um dos melhores pontas do planeta. Destruiu o poderoso Bayern de Munique com 2 gols na ida e uma assistência na volta, e agora pode fazer história conquistando a Champions League 2 vezes. Hoje você vai conhecer a história de Kviatkevicius Kvaratskhelia, o menino que aos 12 anos recebeu a visita de Cristiano Ronaldo na Geórgia, passou por dificuldades gigantescas e em um cenário completamente improvável. Alguns anos depois estava postando uma foto com a camisa do CR7 e o prêmio de melhor jogador da partida depois de vencer Portugal de Cristiano Ronaldo. E ele postou a seguinte legenda, abre aspas, dreams, sonhos. A história de Kviatkevicius Kvaratskhelia vai ensinar muita gente a nunca desprezar ninguém. E você vai sair desse vídeo diferente de como entrou. A absurda história de Kvaratskhelia. Já chega se inscrevendo aqui no canal, rapaziada. Vamos assistir esse vídeo. Já deixa o dedão no lugar certo, certo? Bota o dedão no like aí se é a primeira vez que você tá me vendo. Já se inscreve aqui no canal também. No final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas a história desse cara realmente é muito emocionante e vale o seu tempo, vale a gente assistir. Vamos pro vídeo e é isso, marcha na boneca. Antes de falar dos gramados europeus, é preciso entender de onde veio esse jovem prodígio. Kvaratskhelia veio ao mundo em Tbilisi, capital da Geórgia, no dia 12 de outubro de 2000. A Geórgia, pequena nação do Cáucaso, carrega uma história marcada por conflitos e resistência. Em 2008, as forças russas invadiram o território georgiano. Naquele ano, Kvaratskhelia tinha apenas 7 anos de idade. Cresceu em um país que sofreu a dor de uma invasão estrangeira, moldou não só o caráter do povo georgiano, mas também de quem nasceu naquele solo. E mais tarde isso faria Kvaratskhelia abandonar um dos primeiros clubes profissionais que deram oportunidades a ele. Mas calma, que a gente vai chegar lá. Futebol sempre correu no sangue de Kvaratskhelia. O pai dele chegou a representar a seleção do Azerbaijão, mas todos da família enxergavam Kvaratskhelia e o seu potencial como uma chance de ter uma vida realmente melhor. Kvaratskhelia sempre contou com apoio e inspiração paterna. Ele mesmo já declarou, abre aspas, devo tudo a meu pai. Sempre gostei de futebol e a maioria das jogadas que faço aprendi com ele. Primeiro presente. Os primeiros passos de Kvaratskhelia no mundo do futebol foram dados, obviamente, no seu time do bairro, seu time da região, né? O clube da própria cidade natal, onde rapidamente se destacou perante os treinadores e chamou a atenção. Mesmo sendo um menino tímido, ele era extremamente disciplinado, o que fez ele chamar a atenção do clube mais tradicional do seu país. Aos 12 anos, ingressou nas divisões de base do Dinamo Tbilisi, um dos clubes mais tradicionais da Geórgia. Durante os anos seguintes, foi lapidando seu talento, mesmo vivendo sobre um cenário caótico de um país que tinha acabado de passar por uma guerra. Muitas vezes se viu em situações com obstáculos financeiros gigantescos. Mesmo assim, ele nunca cogitou abandonar seus objetivos e seguiu se dedicando ao futebol. Em 2017, a grande chance bateu à sua porta. Foi promovido ao elenco profissional do Dinamo Tbilisi, mas não pense que foram só flores. Ali mesmo, ele teve uma das maiores dificuldades dentro de vestiário e situações complexas do futebol. Muita gente duvidava que ele tivesse preparo físico suficiente para atuar entre os profissionais, principalmente pela sua magreza. Kvaratskhelia era um menino bem tímido e magrinho, então em algumas situações no vestiário, ele mesmo relatou ao The Tribune que ouvia companheiros de time dizendo, esse magrelo que vai ajudar a gente, o treinador tá ficando louco, quem é esse cara? Ele mesmo disse que ouviu isso meio que sem as pessoas saberem, né? Ele tava num lugar, acabou ouvindo e que ele quis chorar com 15 anos de idade e largar tudo. Mas o pensamento dele foi o seguinte, ao contrário, ao invés de abandonar tudo e chorar aqui, eu vou provar pra esses caras que eu consigo.
Suas atuações no Dinamo Tbilisi encantaram a todos e começou a atrair olhares de olheiros de várias partes do mundo. Na temporada seguinte, ele passou pelo Rustavi, onde ganhou mais espaço e protagonismo no futebol local, somando 23 partidas, 4 gols e 4 assistências. Mas, em 2018, teria o primeiro grande salto aí da carreira de Kvaratskhelia, indo defender o Lokomotiv Moscou. Porém, a experiência na capital foi bem rápida, apenas 10 jogos e 1 gol. E logo ele firmou o contrato com Rubin Kazan em 2019. Até agora a gente já pode ver, né, rapaziada, que o começo do Kvaratskhelia, por ele ser georgiano e tal, realmente foi em clubes ali russos e tal. E ao contrário do que acontece aqui no Brasil, que o cara se destaca, sei lá, pode ser até um clube menor da Série A aí. Exemplo, Juventude, Criciúma. Não tô falando que esses clubes estão na Série A, mas enfim, se destaca num clube menor, daqui a pouco ele já tá num clube maior do Brasil e daqui a pouco ele já tá no Real Madrid, num clube europeu, né? Kvaratskhelia não, cara, ele foi galgando ali muito em situações muito difíceis e em clubes muito pequenos, né, cara? É um começo assim bem diferente do que acontece pros lados de cá, né? No Rubin Kazan, seu impacto foi imediato e avassalador. Se tornou rapidamente um dos jogadores mais importantes da equipe, encantando torcedores e especialistas com sua técnica refinada e a sua explosão e sede em campo. Realmente que o Kvaratskhelia desde sempre teve muita força física, né, cara? Assim, no sentido de que ele é um cara que ele vai carregando a bola próxima do corpo ali, mas se precisar, irmão, ele vai dividir, ele vai ganhar, sempre teve muita raça, né, cara? Em 73 partidas pelo Rubin Kazan, ele balançou a rede 9 vezes e contribuiu com 18 assistências. Mas em 2022, a guerra na Ucrânia mudou tudo. O próprio jogador explicou, abre aspas, fiquei 2 anos em Kazan e sobretudo no último estava indo tudo muito bem. Mas depois que começou a guerra, eu senti que deveria voltar para casa. Não tive medo de guerra, mas sentia que precisava voltar para minha terra. Me sentia um pouco mais seguro. Para quem não sabe, né, rapaziada, a guerra da Ucrânia aí, esse conflito, basicamente o Kvaratskhelia é georgiano e ele estava dentro da Rússia, né? E há relatos de que ele recebeu ameaças, sim, bastante severas ali do povo russo. Então, isso ele não falou aqui na entrevista, mas há relatos, sim, principalmente do que rolou nos bastidores ali, do próprio Rubin Kazan. E ele se sentiu... Por que ele estava se sentindo inseguro? Porque ele estava recebendo ameaças, né, cara? E aí, ele sai fugido, abre aspas, sai fugido do clube da Rússia e volta pra Geórgia, né, cara? Ele rescindiu seu contrato e voltou à Geórgia, acertando com o Dinamo Batumi por empréstimo. Em apenas 11 jogos, marcou 8 gols e foi eleito o melhor jogador da primeira metade da Liga Erovonuli em 2022. É a Liga da Geórgia, tá, rapaziada? Mas foi justamente essa atuação que fez ele despertar os desejos do Napoli. Então, o Napoli contrata Kvaratskhelia e foi surpreendentemente rápido seu rendimento na Série A. O georgiano já chegou assumindo o protagonismo e em jogos extremamente pesados de maior relevância, por exemplo, na goleada por 4-1 diante do Liverpool. Ele se consolidou como um atleta extremamente versátil e capaz de atuar nas maiores ligas da Europa. Logo no Napoli, ele ganha o apelido de Kvaradona. Que isso, mano? Acho que isso... Kvaradona aí não dá, né, irmão? Realmente complicado esse apelido aí, né? Kvaradona aí não dá, né, irmão? Realmente complicado esse apelido aí, né, irmão? O Napoli contratou Kvaratskhelia por cerca de 15 milhões de euros diretamente do Dinamo Batumi da Geórgia. O jogador praticamente desconhecido para o grande público europeu. A situação era delicada, o clube acabava de perder 2 ídolos, Lorenzo Insigne e Mertens, e a torcida não entendia porque a diretoria apostava em um georgiano saído de uma liga que ninguém esquecia. Mas como a gente estava falando já do impacto avassalador de Kvaratskhelia no Napoli, em sua estreia contra o Hellas Verona ele já marcou e deu uma assistência na vitória por 5-2. Na rodada seguinte balançou a rede 2 vezes contra o Monza, tornando-se o primeiro jogador na história do Napoli a marcar 3 gols nas 2 primeiras rodadas do campeonato. Ao longo da temporada foi eleito jogador do mês da Série A em agosto, depois novamente em fevereiro de 2023, tornando-se o primeiro jogador a vencer o prêmio 2 vezes na mesma temporada. Em março ele ainda levou o troféu de gol do mês e da temporada por uma pintura marcada contra o Atalanta. E o desfecho da temporada foi épico. No dia 4 de maio de 2023, o Napoli erga a taça de campeão da Série A pela primeira vez em 33 anos. Kvaratskhelia terminou a temporada como líder em assistências do campeonato com 10 e marcou 12 gols. Foi premiado como MVP da Série A e foi eleito o melhor jovem jogador da Champions League. Na Liga dos Campeões, ele ajudou o Napoli a chegar nas quartas de final pela primeira vez. E a torcida napolitana, que tem Maradona como divindade, rapidamente o batizou de Kvaradona. Um dos melhores elogios que algum jogador pode receber ali na cidade de Nápoles, né, irmão? O próprio jogador respondeu com humildade.
Abre aspas, claro, adorei o apelido. Não chego nem perto do Maradona, mas farei de tudo que eu puder para me tornar um grande ídolo do clube. Depois de fazer história no Napoli, vem a saída pro PSG. Após 2 temporadas e meia em Nápoles, o conto de fadas chegou ao fim. O PSG desembolsou 70 milhões de euros para contratar Kvaratskhelia em janeiro de 2025. O cara que chegou como desconhecido por 15 milhões de euros, saiu como ídolo eterno na cidade de Nápoles, agora custava 80 milhões de euros. Exatamente, porque em 17 de janeiro de 2025, o PSG anunciou oficialmente a contratação de Kvaratskhelia até junho de 2029. Com essa transferência, ele se tornou o primeiro jogador georgiano da história do PSG e o valor da operação foi 80 milhões. Sim, 70 milhões fixos mais 10 milhões em bônus. E ele chegou já pra ocupar a carência simplesmente de Kylian Mbappé, que tinha saído, assumindo uma bomba, cara. Uma pressão enorme pra qualquer jogador, mas Kvaratskhelia não é qualquer jogador. Sua estreia aconteceu no dia 25 de janeiro em um empate contra o Rennes, onde ele já deu uma assistência pra Ousmane Dembélé. Mas aquilo era só o primeiro passo de uma história que provavelmente já entrou pra história e vai entrar mais ainda. Lá ele. No dia 31 de maio, Kvaratskhelia marcou o 4º gol do PSG na vitória por 5-0 sobre a Inter de Milão na final da Champions. E além de ganhar o primeiro título da história do PSG na Champions, ele se tornou o primeiro georgiano a marcar em uma final da competição de clubes da UEFA. Depois, conquistou a Ligue 1 e Kvaratskhelia se tornou o primeiro georgiano da história a vencer o campeonato francês. Além de levantar a Copa da França, tornando-se também o primeiro georgiano a conquistar esse título, simplesmente o cara meteu um hat-trick aí, conquistando a tríplice coroa e foi o primeiro georgiano a fazer tudo, né? Esse cara também foi pro basquete a ser o primeiro georgiano a ganhar a NBA. É, mano, bizarro. Nem sei, né? Posso estar falando uma cagada enorme aqui. E se a primeira temporada foi histórica, a atual tem mais ainda, tem tudo pra entrar mais ainda pra história. Na Champions League, Kvaratskhelia lidera o PSG em praticamente tudo. É o primeiro em participações em gols, em finalizações certas e em faltas sofridas. O destaque mais recente foi a espetacular partida no dia 28 de abril de 2026, onde ele marcou 2 gols na vitória por 5-4 sobre o Bayern de Munique na semifinal da Champions, chegando a 10 gols e 5 assistências em uma única campanha europeia, superando aí o recorde do próprio clube. E agora, na partida de volta contra o Bayern, o cara destruiu, comeu a bola, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, pra mim foi o melhor jogador do PSG em campo. Deu assistência pro gol do Dembélé, quase fez um golaço de novo, né, mano? O cara, ele infernizou a lateral direita aqui do Bayern de Munique de uma forma surreal, irmão. E realmente, esse cara é um monstro jogando bola. Essa foi a história de Kvaratskhelia, uma história de superação, um cara completamente improvável e que, vamos ser sinceros, vale seu like, vale sua inscrição aqui no canal, né, rapaziada? Simplesmente um dos vídeos que eu mais gostei de fazer aqui no canal, porque a história desse cara é surpreendente. Se você curtiu a história do Kvaratskhelia, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta aí o próximo jogador que você quer que eu traga a história aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!